Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre mais um pouco sobre a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. Eu vou esclarecer um pouco mais sobre essa ferramenta, ok? Então vamos lá. Meu nome é Rose e eu trabalho com terapia somente com limpezas emocionais, somente com essa ferramenta EFT, tá? Trabalhei comigo, trabalhei com pessoas em minha volta e atendo e o quanto de benefício essa ferramenta traz para a gente, quanto de mudança radical essa ferramenta pode despertar, gerar na nossa vida. Entende? Então, vamos lá. Essa ferramenta ela tem o objetivo, o propósito de limpar, transmutar a palavra correta. Emoções que nós reprimimos durante toda a nossa vida, durante todo o nosso dia. Nós reprimimos as emoções e a gente não tem consciência disso. A causa que essas emoções acumuladas no nosso corpo, ela faz a gente mudar completamente a nossa visão de mundo, nos afasta do divino que está dentro de nós, despertando medo, culpa, raiva, projetando fora, acusando, julgando, criticando, entende? Então ela limpa, reprime essas, ela limpa, transmuta essas emoções que nós reprimimos, e aí a gente passa a ver a vida de uma forma mais limpa, um pouco mais real, um pouco mais nítida e, entre aspas, verdadeira, tá? Porque a verdade absoluta não está nesse mundo aqui. Então, aí você vai limpar e você vai ver as coisas mais nítidas, entende? Essa acho que é a palavra mais próxima. Você vai enxergar tudo com mais nitidez e vai ficar muito bem com você mesmo. Você vai ficar mais segura, mais plena, mais em paz, mais no agora, tá? Então, vamos lá. Então, esse é o propósito dela. O que que ela precisa, passo a passo? Ela precisa de uma cena, tá? Então, uma cena de dor. O foco do meu trabalho é sempre trabalhar a cena de traumas, de abusos, assédios, traições, abandonos, quando você presenciou brigas e desentendimentos familiares, vícios, você presenciou pessoas com muito vício em sua volta. Então, todas essas experiências que nós temos, né, principalmente na infância, a gente pode mudar essa visão que nós temos disso. Então, a ferramenta EFT pega essa cena de dor, aí você traz a cena e você sempre vai fazer as mesmas perguntas para fazer esse passo a passo da limpeza. A cada 3 rodadas, você vai fazer sempre as mesmas perguntas. Você vai trazer a cena e as perguntas são: avaliar a cena, primeiro passo. Você vai observar se você está dentro, se você está fora da cena. Quanto mais dentro, mais carga emocional. Se ela estiver muito colorida, também contém nela muita carga emocional. E aí você vai, fez essa pergunta, você vai observar a emoção que você sente ao olhar para essa cena. Qual é a emoção? Eu tenho uma tristeza muito grande, um aperto, um sentimento de pena, uma dor no coração, eu não queria nem olhar para isso mais. Qual é a intensidade dessa emoção? De 0 a 10. 10 está muito forte, está muito intenso, está insuportável. Estou com vontade de chorar ao olhar para isso. Aonde está essa emoção no corpo? Todas as emoções estarão sempre refletidas no corpo, todas, tá? Aí, aonde está as emoções? Tá no nó na garganta, estou com vontade de chorar compulsivamente, está muito forte. Aí você de 0 a 10, é uma vontade de chorar, um nó na garganta. Mas essas emoções, a cada 3 rodadas, elas vão mudando. Elas são energias. Ela sai do nó na garganta, vai para aperto no peito, tremor nas mãos, ela vai mudando. Então você vai ter que ir identificando as emoções no corpo e olhando para a cena. Sempre isso, tá? Então você vai fazer as perguntas para você mesma, olhando, avaliando a cena como ela está e as emoções no corpo. Quem será o seu guia? As emoções. As emoções, o final da limpeza emocional você vai estar distanciada da cena, ela não vai estar mais colorida, ela vai estar mais cinza, você já se deslocou da cena. A pessoa que estiver contida na cena, ela vai estar fora, assim, você vai estar vendo ela de longe. E aí a pessoa que estiver com você, ou ela vai te dar um sorriso, ou ela vai virar as costas e sair, ou ela vai desaparecer na cena para você. Pode variar de pessoa para pessoa, tá? Pode acontecer outras cenas. Para mim, nos atendimentos acontece mais ou menos isso. E você vai dar o perdão natural para essa pessoa. Quando você for contar para você mesma
a cena, a situação, você vai sentir paz, tá? Se essa pessoa que estiver na cena foi uma vez que você encontrou com ela, você vai dar para ela o perdão natural e vai sentir por ela um amor incondicional. Mas se for uma pessoa da família, como sempre, né, na infância, pai e mãe, e ainda você sentir uma pontinha de desconforto, algo muito pequeno, assim, é um sinal, tá? E aí é sinal que você tem outras cenas com essa mesma pessoa, que você viveu com ela e tem alguma emoção negativa, viveu com ela algo negativo. Aí você tem que limpar outras cenas que você viveu, se for com seu pai ou sua mãe, que você viveu e guardou essa emoção negativa. A hora que você limpar todas as emoções que você tem negativa com relação aos seus pais, você vai dar a eles o perdão absoluto e vai viver assim, é quase que um amor incondicional, tá? Você vai ser muito grato por ter vindo ao mundo. Você vai agradecê-los, mesmo eles estando vivos ou mortos, tá? Você vai agradecê-los na sua mente, assim, incondicionalmente por ter vindo nesse mundo, tá? Esse é o ponto que chega a limpeza emocional muito bem feita. Ela precisa falar só frases negativas, porque você precisa descrever o que está acontecendo na cena e as emoções. As emoções elas vão ficar em harmonia, o seu corpo vai ficar em harmonia. Ele é o primeiro a receber o benefício da cura, ou seja, quando ele transmuta essa emoção negativa, ele vai ficando mais saudável, ele vai ficando mais em paz, ele vai ficando mais feliz, mais ativo, mais criativo, mais disponível. Você vai ter mais disponibilidade em acordar de manhã cedo, entende? Então você vai estar pronto para fazer atividade física, você não vai conseguir ficar parada. Você sempre vai ter algo a fazer, não tem aquela preguiça, aquela leseira. De vez ou outra acontece, mas é muito, muito pouco, tá? E você vai ficar mais disposta, mais disponível para viver, para a vida, tá? Então, quanto mais cenas você limpar. Então, esse é o processo do passo a passo da limpeza emocional. E abrindo o tema, falando um pouco mais sobre essa ferramenta, eu vou dar o exemplo de um computador, tá? Sou técnica em informática, só fiz um curso básico. Então, o que eu posso, uma analogia sobre a ferramenta EAPT é o computador, ele tem essa tela nítida. A gente olha para o computador, liga ele tem essa tela nítida, ele passa com nitidez as imagens. Então, a gente sabe as teclas para apertar, para sair ali a resposta que a gente quer, entende? Então, para manusear o computador, é assim, para ele lançar essas imagens, ele tem uma programação por trás. Mas você nem liga para isso. Você quer fazer as suas coisas e receber aquilo que o seu objetivo, entende? E a nossa mente é a mesma coisa. Ah, tá. Deixa eu só falar. Abrir o computador. Eu não abri ele. Ao abrir o computador, quando você abre ele não tem aquela tela nítida. Ele não tem mais aquelas teclas que a gente digita. Não tem teclas ao abrir ele. A programação do computador, quando você abre ele, a programação dele é outra. Ele tem uma programação própria, ele tem uma linguagem própria, diferente das que a gente conhece, entende? Quando você abre ele tem uma linguagem própria, uma programação própria. A gente não sabe qual é. Tá? E é completamente diferente desse que a gente está olhando. Ah, estou digitando isso. Ah, eu estou fazendo isso. Ah, estou programando isso. Não, é bem diferente. Então, ao abrir o computador, a linguagem dele é completamente diferente. Entende? Então, você tem que estudar muito para você entender essa linguagem do computador ao abrir ele, para ele mandar isso, ter esse trabalho que você tem aí, de abrir, ligar, desligar, fazer tudo, fazer seus vídeos, entende? Então, o que eu quero dizer com essa comparação, com essa analogia? É que a nossa mente, volto a dizer, é a mesma coisa. Quando você vê esse mundo real, parece real, mas não é, as coisas muito nítidas, pessoas, brigas, desentendimentos, guerras, você vê com tanta nitidez e você acredita que é assim. Só que não. Quando você abre, quando você começa as limpezas emocionais,
É como se fosse um quarto escuro, tá? Sabe aquele quartinho escuro de lixo que tem na sua casa, de um monte de coisas quebradas ou de um depósito, sabe? Aquele depósito que você abre, joga tudo ali dentro. Então, a nossa mente mais ou menos é assim. Todas as nossas experiências que nós vivemos, a gente pega as emoções, passou, no dia seguinte já não tem mais nada, a gente toma um chá de camomila, toma um remédio, ou então vai caminhar, ou então vai viajar, e a gente joga isso para o quartinho escuro da nossa mente, entende? Então, aí fica toda, nesse quartinho, fica alojada todas as nossas experiências, as nossas emoções, as nossas decepções, traumas. As pessoas não querem mais lembrar disso, e a nossa mente, para nos proteger, ela encobre. Então, você não tem, assim, quando você está muito feliz, assim, entre aspas, você não se lembra da dor, do trauma que você viveu. Porque você está se conectando com outras, com aquela emoção do agora. Mas aquela tristeza, aquele trauma está ali, no seu subconsciente, guardado. E ao estar ali, ela é uma emoção, ela é uma energia. Nessa energia contém uma informação, a informação que você viveu naquele dia. E essa energia que está no seu subconsciente, essa informação, essa emoção reprimida que nós guardamos, elas mudam completamente nossa visão de mundo, tá? Ela coloca véus na nossa mente, nos afastam do nosso ser, e aí a gente começa a condenar o outro. Essas experiências fazem a gente projetar no outro, fora, experiências negativas. Toda negatividade que nós temos dentro, a gente projeta fora. É fato. Quanto mais você limpar essas experiências negativas, mais a harmonia você vai ver fora, tá? Mais é um fato, tá? É como um computador. Então, quanto mais você programar ele, tiver uma boa programação, tiver limpo, as memórias todas limpas, tudo limpinho, você vai ver, vai receber do computador tudo com mais rapidez. E assim somos nós. Então, a verdade absoluta está dentro de nós. Só que quando você se conecta com a sua mente e começa a limpeza emocional, você vai abrir a cena. Muitas vezes, quando você abre a cena, ela vai estar ofuscada, ou ela não vai estar tão nítida assim. Você vai estar olhando para uns trechos só da sua limpeza, só aquilo que te marcou, só aquilo que mais te magoou, te machucou. Você vai ver com nitidez isso. Você vai ver o rosto da pessoa só. Você não vai ver toda assim a cena. Muitas vezes, algumas pessoas conseguem ter essa nitidez de ver tudo em volta, outras não. Entende? Então você vai ver o rosto da pessoa, você vai ver como está o olhar dela. Então é nisso que você vai ter que aprender a olhar nas limpezas emocionais. O olhar da pessoa, a boca, a sensação, se conectar com o que a pessoa está sentindo. Aquilo que a pessoa está sentindo é você que está sentindo, é você que acredita nisso. E é você que tem que curar em você, tá? Então, toda limpeza emocional é aquilo que você guardou dentro de você, aquilo que a sua percepção diante da situação. Entende? Aconteceu aquela dor, aquele trauma, você viu sua pai e sua mãe brigando. Aquela percepção que você teve ali de pequeno, olhando a cena, tudo que você foi vendo, você foi criando aquela emoção, a tua percepção foi vendo ali, foi aguardando, armazenando tudo e ficou no seu inconsciente, guardou. Então você vai trazer a cena, você vai limpar isso. E esses pontos, eles transmutam a emoção. Então a cena que você estiver vendo, ela vai modificando aos poucos, entende? Aquela energia guardada de tristeza, decepção, ela vai sendo transmutada. Você vai vendo na cena, que você estiver vendo ali na sua mente, ela modificando. É surreal essa ferramenta. Não, surreal mais ainda, quando você vê a cena se modificando, você vai ver o rosto da pessoa se modificando, a sua emoção se modificando, as cores perdendo a cor. E aí, a hora que você terminou de limpar, você vai ver fora, você vai, dependendo da quantidade
das cenas que você for limpar, pessoas em sua volta vão embora. O seu relacionamento pode mudar 100%. A sua visão de mundo, você vai ficar mais positiva, você vai ficar mais criativa, entende? É como se você mexesse na programação da sua mente. Então, tudo em sua volta vai mudar fora, nesse mundo da forma, vai mudar quando você mexer nas emoções que vocês estão reprimidas dentro de você, no seu subconsciente, entende? Isso, se você for pegar a cena diariamente. No meu caso, eu peguei por 5 anos. Ai, Rose, quanto tempo? Não vou dar conta disso. O meu caso foi diferente. A minha decepção, as minhas emoções que eram guardadas, eram muito intensas, eram muito densas. Por quê? Eu já trouxe uma bagagem de uma vida passada, eu trouxe uma bagagem, a minha experiência era um pouco mais intensa. Então, logo no começo, eu cheguei derrapando na curva, eu sempre falo. Então, logo no nascimento, ao puxar, eu nasci pelos pés, meu braço se deslocou. Esse primeiro trauma já foi o estopim, entende? Aí o meu braço se deslocou, saiu do lugar. Aí nos 3 meses tive abuso, depois fui passando, tive assédio, depois eu tive bullying, depois a sensação de abandono, depois traumas e traumas. Guardei grandes segredos, machucando o meu ser, porque quando a gente guarda segredos, a gente machuca. Sentimento de pena para todo mundo, sentimento de pena a gente pensa que é bom, mas não é, tá? É uma emoção negativa, sentimento de pena, apego às pessoas. É, você tem uma visão de mundo negativa, você tem medo das pessoas, você julga as pessoas, você acha que as pessoas são más, elas podem te fazer mal, elas podem te prejudicar. Qualquer coisa que a pessoa te fale, essa dor que você tem guardada, as emoções que você tem guardada, elas se levantam e você sente uma dor profunda. Se a pessoa, eu lembro que tinha uma pessoa que ela falava algumas palavras e essas palavras me machucavam profundamente. Por quê? As palavras que essa pessoa me falava me machucavam, porque eu tinha dor guardada. Então, toda a experiência que você tem agora, se alguém te fala alguma coisa e machuca dentro de você, é porque existem situações na sua vida de dor, de mágoa, tristeza que precisa ser curado, entende? Então, aí essa pessoa ela falava umas palavras pesadas para mim, eu não falava para ela, eu só me afastava dela. E aí eu fui curando, fui curando, fui curando, fui curando. E hoje, eu nem sei se ela fala, por ressonância, mas eu nem sei se ela fala mais. Ela não fala mais. E se falar, eu não me importo, porque eu limpei, eu já estou curada. Então, tudo que as pessoas falam de mim entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não dou nem significado. Por quê? Porque nossas emoções estão curadas, sanadas. Você está livre. Você se desprendeu daquela corrente de sofrimento, de dor que você guardava. Só que essa visão de essa nossa mente, a gente tem que aprender a lidar com ela. É isso que eu estou querendo abrir nesse tema. Você aprender a lidar com as emoções, observar muito bem as emoções que você está sentindo no corpo, dar nomes a essas emoções, a intensidade dessas emoções, aonde ela está no corpo, ela está na garganta, ela está no peito, ela está no abdômen. Quando você está no começo da limpeza, pode te causar uma ânsia, pode disparar choro, você começa a disparar, começa a chorar compulsivamente, não consegue parar. Aí é a hora que você tem que limpar, chorando e tocando nos pontos só para parar de chorar. Aí esses toques faz você parar de chorar. E observa na sua mente, vê se vem outras cenas. Se na hora que você estiver limpando, você estiver chorando compulsivamente e vier uma outra cena, você anota essa cena, deixa de lado e continua chorando e limpando essa cena aí, entende? Aí você vai tocando nos pontos até esse choro parar, dissolver, diluir, estancar, você fica mais alinhado, dá para você continuar essa limpeza, entende? É sinal que tinha muita emoção guardada ali, muita dor. Aí você vai se conectar com o sentimento de pena, com o sentimento de culpa, com o sentimento de raiva,
com ódio, com vontade de matar alguém, entende? Mas é natural, é a sua experiência. Não tenha medo dessas emoções. Não tenha medo, não tenha medo das suas emoções. Pode ter ódio, pode ter raiva, pode ter vontade de matar alguém, não tem importância. Você tem que limpar isso, por isso que é limpeza emocional. Você vai se deparar com isso, essas emoções guardadas dentro de você. Aí você vai liberar esse ódio que você tinha por essa pessoa, entende? Aí você vai pegar a cena, vai falar da cena desse ódio que você tinha, tocando nos pontos, e isso vai eliminando, dissolvendo, transmutando a energia, entende? A palavra certa é transmutar a energia, mas eu falo limpar. Por quê? Porque essa emoção de ódio, ela é muito densa, ela é muito intensa, ela fica no nosso corpo, a gente pesa, a gente fica preso a essa forma. Quando a gente está limpando, as emoções transmutam, as energias transmutam e você fica leve. Você fica, parece que uma outra pessoa, parece que você nasceu de novo. Você fica extremamente leve, você fica em paz. Você se conecta com quem você é de verdade. Você, se você passar por um processo profundo de limpeza emocional, você vai se conectar com quem você é de verdade, que é a consciência, que é a paz, que é a harmonia, que é a alegria do ser, como diz Eckhart Tolle. Você vive no agora, a sua mente fica no agora. Você não fica preso a, com expectativas da opinião da outra pessoa. O que a outra pessoa pensar de você entra para o ouvido e sai pelo outro. Você não está nem aí. Você está alinhado com o todo, com a fonte, com o Criador, com o divino. E aí você vai fazer aquilo que tem que ser feito. E é vir de dentro de você. É uma vontade sutil, boa. O propósito, você vai se encontrar com um propósito divino, que todos que vêm para cá têm um propósito. E aí você vai se conectar com esse propósito divino que está dentro de você e você vai entregar esse propósito para a humanidade com harmonia. Não vai te cansar, vai te alegrar, você vai ficar bem. Você sempre vai ter criatividade, boas ideias vão surgindo dentro de você, entende? Vai fluindo. E aí, conforme você vai entregando, esse mundo da forma é assim: quanto mais você entrega, o dar e receber. Quanto mais você entrega para o outro, mais você recebe, tá? E aí você vai entregando tudo, você não vai se cansar, você vai ficar em saúde perfeita. Quanto mais você cura essas emoções que você tem reprimida, o primeiro, como eu disse, a receber esse benefício de cura é o seu corpo. Você vai entrar num estado de saúde perfeita. Saúde perfeita, porque essa é a sua real natureza. Os seus pensamentos serão só positivos. A sua visão de mundo, a sua visão em relação a outra pessoa, você só vai sentir está bem curado, ou então está bem próximo, é quando você olhar para o outro e você vai ter um olhar de compaixão. Você vai entender por que o outro faz o que ele faz. Entende? Aí você vai entender aquela frase da Louise Hay que eu sempre repito, é: todos nós estamos fazendo o melhor que podemos com a consciência que temos. Se não conseguimos fazer o nosso melhor, é porque a gente não tem consciência disso. Então você vai ter a compaixão das pessoas. Por mais cruel que você veja uma situação, você veja a atitude daquela pessoa, você vai ter compaixão, porque você sabe que aquela pessoa não conseguiu fazer o melhor. Ela tentou, mas ela tinha as experiências dela que impulsionaram. Que você vai entender que quem impulsiona isso é o medo e a culpa, tá? Então você vai ter compaixão. Esse é o começo do final da limpeza emocional. Quando você olhar para as pessoas e despertar em você a compaixão. No Ho Oponopono, com o professor com o Dr. Raulin, ele falou assim: se você estiver ligando a televisão, ou estiver ouvindo uma notícia, ou vendo uma situação, se essa situação que você está vendo fora, você está vendo uma briga, um desentendimento, você sentir um desconforto dentro de você, uma raiva, um medo, uma vontade de reagir, limpa isso em você. É porque de alguma forma você contribuiu com isso, entende? Essa é a visão do Ho Oponopono. Então, limpa em você tudo que você vê fora, que te dá desconforto dentro, limpa isso em você. Ah, eu não me entendo bem com meu marido, limpa isso em você. Ah, eu não me entendo bem com a minha esposa, limpa isso em você.
É a sua visão que está distorcida diante do outro. E isso deve ser curado em você. Essa é a linguagem, é o propósito da ferramenta EFT. Você assume as rédeas da sua vida, você assume as emoções que você, as percepções que você tem de mundo, e aí você vai curar isso em você. Você toma a vida como a, opa, você se responsabiliza pelas suas percepções e você cura isso. A hora que você curar isso, você vai ver o benefício que você vai receber, a paz que vai reinar na sua vida. Tudo vai fluir na sua vida. A sua visão de mundo. Quando a gente está no meio dos lixos, você atrai pessoas alinhadas por ressonância, como eu falei no vídeo anterior, lei da ressonância. Pela lei da ressonância, você vai atrair pessoas alinhadas a essa frequência que você está emitindo para o planeta. Então, atrai pessoas alinhadas à sua frequência. Então, você tem abuso, tem assédio, tem traumas de dor de infância. Você vai atrair só pessoas assim, amigas assim, que têm problemas com os pais, problemas com os irmãos, então você vai estar alinhado a essas pessoas. A hora que você curar os seus problemas com os seus pais, essas pessoas, elas vão se afastar de você, elas vão embora, elas vão deixar você. Aí você vai atrair outras pessoas, alinhadas ainda com a experiência que você tem. Entende? Então, tudo aqui é lei, tudo, a linguagem do universo é outra. Por isso que eu quero dizer, eu fiz a analogia com o computador. A linguagem do universo é outra. A linguagem do universo é vibração, energia, frequência, entende? Então, as emoções, tudo que cria aqui é baseado nas nossas emoções. Então, tudo que você sente de negativo, cura isso. Você vai ver como tudo vai mudar em você. Você é o pilar que pode mudar 100% da sua vida. É só você querer. É fácil? Estou dizendo que é fácil? Não, não é fácil. Sabe por quê? Essas emoções são danadas. São, dependendo da intensidade, cansa você ficar tocando nos pontos. Por quê? Dependendo da intensidade, quando demora para ser transmutada, é porque tem muita raiva guardada, muito medo guardado, muita culpa guardada por muito tempo ali no inconsciente. Você cobriu aquilo, acha que, eu perdoei a pessoa. Só que não, você vai abrir a cena de novo, você vai encontrar um monte de bicho ali, um monte de emoção negativa. Aí você vai tocando nos pontos, falando tudo que você está sentindo, e aí fora você vai ver a paz que vai reinar na sua vida. Tá? E outra coisa também, as nossas palavras, elas só nos apontam aquilo que nós temos dentro de nós. Aí, se você quiser usar palavras, usar frases positivas, elas podem te ajudar. Orações, frases positivas, elas só ficam no superficial. Elas só ficam no superficial. É, elas te apontam mais ou menos aquilo que está dentro de você, mas se você está já condicionada, trabalha suas palavras, elas ficam só na base, só no superficial, entende? Agora, a ferramenta EFT não, ela vai lá no profundo, ela vai na raiz do seu inconsciente. Aí você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, você vai se deparar o que está guardado ali, por que a sua vida está do jeito que está, entende? Você vai ver por que está acontecendo isso. Por que está acontecendo essa falta de dinheiro, essa falta de paz no relacionamento, medos, insegurança, briga da família, desentendimento na família? Você não consegue prosperar no trabalho, você fica sozinho. Por que você é sozinho no mundo? Porque a gente não veio para ficar sozinho, entende? Por que você está com aquela sensação de vazio, de insegurança? Vez ou outra vem uma depressão. Por que vem isso? Porque está ali no oculto, está ali. E essa energia guardada ali, ela é viva, ela é pulsante. E você precisa abrir aquela cena, porque ela está ali, latente. Uma hora ela vai. E por ressonância, essa trauma que você viveu, ela vai atraindo pessoas. Para quê? Para você ouvir aquela pessoa falar com você. Aí ela vai chorar aquilo ali para você, vai estar alinhado àquilo que você tem guardado. Nós somos atraídos uns pelos outros pela lei da ressonância. Semelhante atrai semelhante. Então, tudo o que você quiser saber que está dentro de você, dentro do seu inconsciente, observe o que as pessoas falam para você.
Entende? Observe o que está chegando para você, tudo que te falam. Aí é aquilo que está guardado. E é aquilo que você sente mais. Tá? Você sentiu algo diferente, desconfortável, é porque tem algo ali. Tem emoção negativa, tem lixo emocional que você precisa abrir e se curar. Tá? Então, a nossa visão de mundo, a limpeza emocional, ela faz a gente enxergar o mundo de uma forma diferente. Tá? Então, é a energia que você vai se conectar, é a emoção que você vai ter que aprender a lidar, entender, parar de ter medo das emoções. É o medo que tem que parar de ter medo, é parar de ter medo do medo, entende? Quanto mais medo, você tem que ir mais para cima ainda. Tem pessoas que têm um certo tempo que param a limpeza emocional por causa do medo, parece que estão acessando uma outra coisa. E não, não pode parar, tem que continuar. Se você sentiu medo, é porque tem que continuar. Não para no medo, não para. Sentiu medo, eu não vou continuar, não. Eu já estou acessando umas coisas diferentes. Não, você tem que continuar limpando, 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 limpando. Você vai acessando algo mais profundo do seu inconsciente. São experiências que vêm não só dessa vida, como você pode conectar com vida passada. Mas está aí para curar, entende? E aí você vai curando, até que essa sensação de medo e de culpa, ela se dissolva mais, você fica muito mais alinhado, muito mais seguro, você fala aquilo que tem que falar. Você não tem medo de falar as coisas para as pessoas, entende? Só que sem machucá-las, porque muitas têm feridas guardadas ali, reprimidas. Aí você sabe que feridas emocionais na outra pessoa, se você fala uma palavra fora de si, apesar que você não vai falar porque você tem ressonância, você tem bom senso, o seu ser divino vai saber te direcionar. Então, você sabe que as dores nas pessoas, a hora que você fala, machuca, ela vai ficar brava e vai sair. Então, não queira convencer ninguém a fazer limpeza emocional, não queira convencer, não force ninguém a fazer limpeza emocional. A pessoa, por ela mesma, tem que ir, tá? E é um, é um processo de você com você mesmo. É um comprometimento com você mesmo. Tenha consciência e clareza que quanto mais você vai curando essas experiências negativas em você, mais você se alinha com o todo, mais você fica alinhado, você encontra o seu propósito, a abundância chega na sua vida, os relacionamentos todos fora mudam, a sua mente fica em paz, não tem mais pensamentos negativos, entende? Você só vai se alinhar com as pessoas em sua volta. Aí você vai ter mais compaixão, vai poder contribuir na vida das pessoas. Mas são elas que vão vir te procurar. Não é você que tem que procurar elas. É elas que vêm até você e olham para você e falam: Nossa, está diferente. Nossa, está mais feliz. Nossa, elas vão ver em você. O seu rosto, o seu cabelo vai ficar diferente. Ou vai ficar mais saudável. Mas elas vão olhar você e vão ver que você está com um brilho diferente. Você está mais em paz. Que felicidade é essa que essa mulher tem? Você vai passar a chamar a atenção das pessoas. Porque vão olhar para você e falar: Que felicidade é essa que essa pessoa tem? O que ela está sentindo? O que ela faz de diferente? Entende? Porque esse bem-estar é surreal. Você não precisa de bebidas, você não precisa de viagens longas, você não precisa de roupas, não precisa de nada. Porque o bem-estar que você vai se conectar é com a sua real natureza, com a paz, com a alegria do ser, com a saúde perfeita, com a disposição, com a felicidade. Está dentro de tudo dentro de você. Nada é fora. Nada é fora. Tá bom? E é isso que eu queria falar mais um pouco sobre essa ferramenta. Despertar vocês, que vocês vão ter uma outra visão, vocês vão se conectar com emoções negativas, vocês vão se conectar com energias. Então, não tenha medo das suas emoções, não tenha medo das suas energias. Elas podem ser um pouco mais densas, intensas, demorar mais o processo de limpeza, mas é porque está muito tempo guardado ali, muito tempo reprimido. Mas eu senti medo. Quando sentir medo, aí que você tem que ir para cima mesmo. Não tenha medo do medo. Enquanto você tiver medo, aí que você tem que ir limpando mesmo. Aí é a hora que você tem que ir limpando mesmo. Tenha compromisso com você mesmo. A hora que você encontrar isso, você vai ver a paz reinando na sua vida. Livros. Os livros são fundamentais, porque eles te ajudam a você a caminhar.
Livros, o 100, eu sempre falo dele. Um Curso em Milagres é um livro azul com letras douradas. Ele tem disponível em áudio no YouTube, tá? Só digitar Um Curso em Milagres, ele está disponível em áudio. Tem pessoas que têm curso desse livro, tá? Vai te ajudar a lembrar, a você lembrar quem você é de verdade. Só que ele tem uma metodologia própria, é diferente do EFT, tá? Mas ele vai te ajudar a lembrar quem você é de verdade, tá? E o que é essas emoções. E cada livro tem uma palavra diferente do que eu estou falando agora. Os dois livros do EFT, os dois livros do Eckhart Tolle, ele vai te ajudar também. Ele vai te mostrar quem você é de verdade. Um livro da Rhonda Byrne, tá? O livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, também vai te falar o que está guardado ali no seu subconsciente, o que cria aquilo ali, as emoções, as experiências. Ele vai descrever o que é o subconsciente, o poder que tem esse subconsciente, tá? E a ferramenta EFT vai te ajudar a curar tudo isso. Tem o Ho Oponopono. O Ho Oponopono também é uma ferramenta que não precisa de cena. O Ho Oponopono é só você entregar para o criador e ficar verbalizando as palavras, tá? É um processo diferente do EFT. Eu gosto do EFT porque ele vai com os dois pés no peito na cena e cura a cena, você fica, olha aquilo ali, ó, você fica belezinha, fica em paz. O Ho Oponopono não. Você vai ficando gradualmente mais em paz, mas você não sabe o que aconteceu. Tá? E aí você entrega para o divino mesmo vai purificando tudo no campo mais sutil. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas limpezas, dessas dicas. Eu tenho certeza que pode ajudar muito a você se aprofundar mais nas suas limpezas. E não parar no meio do caminho, não. Porque elas são ferronhas. Elas vão te dar pensamento negativo, vai fazer de tudo para você parar, para você não se conectar. Porque são energias negativas, de baixa frequência. Entre aspas, ela é o diabinho, tá? Então, elas são intensas, dependendo do tanto que você guardou. Vá para cima, limpe, se cure, se liberte, e você vai ver a paz reinando a sua vida, mudando completamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!